BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos que traz para vocês as maiores e melhores cabeças da Faria Lima que fazem o nosso mercado acontecer. Para provocar você, telespectador, a fazer as melhores perguntas e compreender como pensam esses especialistas e como eles formulam as melhores respostas. Para que você construa a sua própria opinião, construa a sua própria forma de pensar e construa a sua linha de raciocínio para conduzir da melhor maneira seus investimentos para se tornar cada dia um investidor melhor. E para bater um papo com vocês hoje sobre investimentos, sobre ciclo de bolsa, sobre momento do mercado de renda variável aqui no Brasil, nós temos aqui o Lucas da Matrix Capital, estrategista, chefe aí da Matrix Capital em estratégias de renda variável, para bater esse papo com vocês, conversar um pouco e, por que não, algumas ideias e insights, né, do que é o momento atual do mercado. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite, bater esse papo conosco. Tudo bem, Felipe? Boa tarde aos nossos espectadores. Prazer é todo meu. Tudo bem. A gente começa aqui nesse bate-papo. A gente tem uma tradição no programa de fazer algumas perguntas duras, algumas perguntas difíceis aos nossos convidados, para justamente aprender com a forma como eles pensam e trocar, né, essas figurinhas quando a gente também se depara com as questões difíceis, né? A gente tem um momento agora, Lucas, de alta da taxa de juros global. Temos um momento de Selic a 3,75 com expectativas de baixa, mas com baixa precificada. A baixa estava precificada há bastante tempo e a gente vê esse prolongamento da taxa alta. E existe aquela história, né? Quando você tem risk-free a 1% ao mês, sua renda está garantida 1% ao mês, por que você vai arrumar confusão buscando outras alternativas de mercado? Então, como eu sei que você gosta de renda variável, né? A minha pergunta não pode ser outra senão, esse é o momento de investir alguma coisa em renda variável? Ou eu fico lá com minha renda fixa, deixo lá no meu fundo caixa, deixo lá com... Aliás, Sérgio Machado tá mais convidado, então pula aí depois. Eu deixo lá no meu fundo caixa e espero e vou para a praia, né? Faz sentido investir em bolsa nesse momento ou é melhor deixar esse CDI mesmo e ir para a praia? Legal, muito interessante essa pergunta, é o que os investidores, né, mais se perguntam, né, nos dias de hoje, com esse cenário que você descreveu. E o que a gente enxerga, né, do lado de cá, né, um pouco mais por dentro do mercado? Como você falou, a Selic ela já está num patamar teto, então a gente já espera ali uma redução ali para o segundo semestre. Não sei se ainda na próxima reunião, mas provavelmente aí segundo semestre a gente já veja uma queda na Selic, até porque isso já está muito precificado nos juros futuros, certo? Então se a gente olha ali a curva de juros, principalmente os vértices, né, intermediários e longos, ali nos últimos meses a gente teve uma queda bem considerável, né? Então um fechamento muito grande da curva. Os vértices curtos já estão precificados há muito tempo, né? Porque a gente já não esperava grandes oscilações. E o que acontece, né? A cada novo leilão de títulos públicos que a gente está tendo, das LTNs e das NTNs-Fs, que são os títulos pré-fixados, a gente enxerga que constantemente a taxa também vem baixando. Então, os dealers continuam tomando um volume muito alto, né, de dívida do governo, então continuam adquirindo ali muitos papéis, só que cada vez a taxas menores. Então, no último leilão, a gente teve aí, né, as mínimas históricas de NTN-F e também de LTN, que encaixam justamente ali com os prazos mais longos da curva de juros, certo? Então, consequentemente, os cupons, né, ali de IPCA também acompanham, o que faz a gente ter uma queda na nossa inflação implícita. Então, o mercado também já vem precificando uma inflação abaixo, justamente por conta desse trabalho de política monetária que o BC, né, fez de forma aí, muito pertinente, muito diligente. Então, apesar da gente ter ficado ali com 2% de juros, né, durante a pandemia, que foi um patamar muito baixo, né, mas
como, né, o Campos Neto e todo o colegiado do BC decidiram dar essa volta aí antes do pessoal ir na contramão e acelerar essa alta de juros, né, a gente conseguiu, né, de certa forma, estabilizar a inflação no Brasil, enquanto, né, nos outros lugares do mundo a gente ainda está aí com uma inflação acima das médias históricas, né, e, consequentemente, precisando ter um aperto monetário um pouquinho mais forte. Agora, linkando isso com renda variável, o que acontece? Né? Ainda assim, né, um pós-fixado nos meses, nas mínimas históricas do PL dela, né? Então, se a gente pega o preço das ações hoje, divide pelos lucros que a companhia, né, vem entregando, a gente está ali num patamar muito descontado. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a questão macro, certo? Então, em um momento onde Estados Unidos está fortalecendo taxa de juros, para os rentistas, né, receber ali, né, em dólar nos bonds americanos, que basicamente é o ativo mais seguro do mundo, que a gente tem o melhor risk-free de todos, todo mundo quer, né, com uma taxa alta. Então, a gente vê também uma grande migração para lá. Ainda mais, né, depois da suspensão do teto de dívida, a gente viu uma boa animada nas bolsas lá de fora, e isso acaba, querendo ou não, prejudicando um pouquinho os países emergentes, certo? Então, a gente conseguiu observar aí na quarta-feira da semana passada a saída, né, de mais de 2 bi de capital estrangeiro da B3, né, o saldo anual ainda é positivo, mas foi uma grande saída que a gente teve de capital estrangeiro, e a gente acredita que seja justamente uma fuga parcial, né, de países emergentes, justamente para se alocar ali mais em Estados Unidos mesmo. Então, poxa, é momento de se alocar em bolsa? Aí vai a questão, depende, né? Depende, é o seu perfil? Você está disposto, né, a correr risco? Porque aquilo, o cenário ainda está incerto, né? Mas da mesma forma que o cenário está incerto, a gente vê uma bolsa num patamar descontado, a gente vê um horizonte aí de queda de juros que vai ajudar, né, o prêmio das companhias listadas em bolsa. Então, por essa ótica, faz sentido. A gente já vê aí, né, dos últimos 2 meses para cá, a grande fortalecida que o Ibov deu, né? Talvez tenhamos até algumas correções em breve, mas no geral a gente tem boas expectativas para bons papéis, né? Então, aquelas empresas que são boas historicamente, que têm boas margens, né, que sempre tem balanços consistentes, que tem um business ali bem consolidado, né, que sempre entregaram, que são saudáveis, essas empresas, né, a gente continua colocando pé nelas, né, então a gente não fica de fora. Agora, para se arriscar ali, tentar fazer uma aposta um pouco mais certeira, um pouco mais arriscada, a gente ainda está segurando um pouquinho o pé. A gente comentou sobre o deslocamento, né, da curva de juros para vértices médio, longos, ali para se a gente interpola a curva para 10 anos, a gente está falando de vi semana passada com o dinheiro, tinham de um dia para 21 dias, né, em um mês de deslocamento, tinha caído 70, 80 bips. Né? Uhum. É muito expressivo. Aí essa alta na última semana do Ibov vem muito puxada com isso. Mesmo com essa fuga de capital, né, do investidor estrangeiro, que não sei se o nosso telespectador acompanha, mas o investidor estrangeiro determina 70, 80% do índice futuro do Brasil. Né? Então, quando você tem essa movimentação de investidor estrangeiro, não há fundamento que segure, né? Se o dinheiro vai para a lei de oferta e demanda, né? O dinheiro vai embora, não tem gente para comprar na velocidade que precisa e acaba forçando o mercado. Mas ainda assim, com essa perspectiva, a gente viu um ajuste bacana de Ibovespa. Agora, nessa linha, você também comentou de inflação implícita. Né? A gente, fazendo descontinho ali, né, DI menos
A demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. PNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado. Para provocar você, telespectador, a fazer as melhores perguntas e compreender como pensam esses especialistas e como eles formulam as melhores respostas, para que você construa a sua própria opinião, construa a sua própria forma de pensar e construa a sua linha de raciocínio para conduzir da melhor maneira seus investimentos para se tornar cada dia um investidor melhor. E para bater um papo com vocês hoje sobre investimentos, sobre ciclo de bolsa, sobre momento do mercado de renda variável aqui no Brasil, nós temos aqui o Lucas da Matrix Capital, estrategista, chefe aí da Matrix Capital em estratégias de renda variável, para bater esse papo com vocês, conversar um pouco e, por que não, dar algumas ideias, insights, né, do que é o momento atual do mercado. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite, bater esse papo conosco. Tudo bem, Felipe? Boa tarde aos nossos espectadores. Prazer é todo meu. Tudo bem. A gente começa aqui nesse bate-papo, a gente tem uma tradição no programa de fazer algumas perguntas duras, algumas perguntas difíceis dos nossos convidados, para justamente aprender com a forma como eles pensam e trocar, né, essas figurinhas quando a gente também se depara com essas questões difíceis, né? A gente tem um momento agora, Lucas, de alta da taxa de juros global. Nós temos um momento de Selic a 3,75 com expectativas de baixa, mas com baixa precificada. A baixa estava precificada há bastante tempo e a gente vê esse prolongamento da taxa alta. E existe aquela história, né? Quando você tem risk-free a 1% ao mês, sua renda está garantida 1% ao mês, por que você vai arrumar confusão buscando outras alternativas de mercado? Então, como eu sei que você gosta de renda variável, né, a minha pergunta não pode ser outra senão, esse é o momento de investir alguma coisa em renda variável? Ou eu fico lá com minha renda fixa, deixo lá no meu fundo caixa, deixo lá com... Aliás, Sérgio Machado está mais convidado, dá um pulo aí depois. Eu deixo lá no meu fundo caixa e espero e vou para a praia, né? Faz sentido investir em bolsa nesse momento ou é melhor deixar esse CDI mesmo e ir para a praia? Legal, muito interessante essa pergunta, é o que os investidores, né, mais se perguntam, né, nos dias de hoje, com esse cenário que você descreveu. E o que a gente enxerga, né, do lado de cá, né, um pouco mais por dentro do mercado? Como você falou, a Selic ela já está num patamar teto, então a gente já espera ali uma redução ali para segundo semestre. Não sei se ainda na próxima reunião, mas provavelmente aí segundo semestre a gente já veja uma queda na Selic. Até porque isso já está muito precificado nos juros futuros, certo? Então, se a gente olha ali a curva de juros, principalmente os vértices, né, intermediários e longos, ali nos últimos meses a gente teve uma queda bem considerável, né? Então, um fechamento muito, muito grande da curva. Os vértices curtos já estão precificados há muito tempo, né? Porque a gente já não esperava grandes oscilações. E o que acontece? Né? A cada novo leilão de títulos públicos que a gente está tendo, das LTNs e das NTNs-Fs, que são os títulos pré-fixados, a gente enxerga que constantemente a taxa também vem baixando. Então, os dealers continuam tomando um volume muito alto, né, de dívida do governo, então continuam adquirindo ali
muitos papéis, só que cada vez a taxas menores. Então, no último leilão, a gente teve aí, né, as mínimas históricas de NTNF e também de LTN, que encaixam justamente ali com os prazos mais longos da curva de juros, certo? Então, consequentemente, os cupons, né, ali de IPCA também acompanham, o que faz a gente ter uma queda na nossa inflação implícita. Então, o mercado também já vem precificando uma inflação abaixo, justamente por conta desse trabalho de política monetária que o BC, né, fez de forma aí, muito pertinente, muito diligente. Então, apesar da gente ter ficado ali com 2% de juros, né, durante a pandemia, que foi um patamar muito baixo, né, mas como o Campos Neto e todo o colegiado do BC decidiram dar essa volta aí antes do pessoal ir na contramão e acelerar essa alta de juros, né, a gente conseguiu, né, de certa forma, estabilizar a inflação no Brasil, enquanto, né, nos outros lugares do mundo a gente ainda está aí com uma inflação acima das médias históricas, né, e, consequentemente, precisando ter um aperto monetário um pouquinho mais forte. Agora, linkando isso com renda variável, o que acontece, né? Ainda assim, né, um pós-fixado fica interessante por enquanto, no curto prazo, só que a gente já está vendo que para os próximos meses, aquele 1% ao mês, né, simbólico que o investidor adora, já não vai ficar, né, mais em 1%. Então, sim, faz sentido ter uma alocação em bolsa, colocar um pé em bolsa agora, certo? Até porque a nossa bolsa ela vem negociando aí nos últimos meses nas mínimas históricas do PL dela, né? Então, se a gente pega o preço das ações hoje, divide pelos lucros que a companhia, né, vem entregando, a gente está ali num patamar muito descontado. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a questão macro, certo? Então, em um momento onde Estados Unidos está fortalecendo taxa de juros, para os rentistas, né, receber ali, né, em dólar nos bonds americanos, que basicamente é o ativo mais seguro do mundo, que a gente tem o melhor risk-free de todos, todo mundo quer, né, com uma taxa alta. Então, a gente vê também uma grande migração para lá. Ainda mais, né, depois da suspensão do teto de dívida, a gente viu uma boa animada nas bolsas lá de fora. Isso acaba, querendo ou não, prejudicando um pouquinho os países emergentes, certo? Então, a gente conseguiu observar aí na quarta-feira da semana passada a saída, né, de mais de 2 bi de capital estrangeiro da B3. Né? O saldo anual ainda é positivo, mas foi uma grande saída que a gente teve de capital estrangeiro e a gente acredita que seja justamente uma fuga parcial, né, de países emergentes, justamente para se alocar ali mais em Estados Unidos mesmo. Então, poxa, é momento de se alocar em bolsa? Aí vai a questão, depende, né? Depende, é o seu perfil? Você está disposto, né, a correr risco? Porque aquilo, o cenário ainda está incerto, né? Mas da mesma forma que o cenário está incerto, a gente vê uma bolsa num patamar descontado, a gente vê um horizonte aí de queda de juros que vai ajudar, né, o prêmio das companhias listadas em bolsa. Então, por essa ótica, faz sentido. A gente já vê aí, né, dos últimos 2 meses para cá, a grande fortalecida que o Ibov deu, né? Talvez tenhamos até algumas correções em breve, mas no geral a gente tem boas expectativas para bons papéis, né? Então, aqui, as empresas que são boas historicamente, que têm boas margens, né, que sempre tem balanços consistentes, que tem um business ali bem consolidado, né, que sempre entregaram, que são saudáveis, essas empresas, né, a gente continua colocando pé nelas, né, então a gente não fica de fora. Agora, para se arriscar ali, tentar fazer uma aposta um pouco mais certeira, um pouco mais arriscada, a gente ainda está segurando um pouquinho o pé. A gente comentou sobre o deslocamento, né, da curva de juros para os vértices médio, longos, ali para... Se a gente interpola a curva para 10 anos, a gente está falando de... semana passada com o dinheiro, tinha de um dia para 21 dias, né, em um mês de deslocamento, tinha caído 70, 80 bips. Né? Uhum. É muito expressivo. Né? E aí essa alta na última semana do Ibov vem muito puxada com isso. Mesmo com essa fuga de capital, né, do investidor estrangeiro, que não sei se o nosso telespectador acompanha, mas o investidor estrangeiro determina 70%, 80% do índice futuro do Brasil. Né? Então, quando você tem essa movimentação de investidor estrangeiro, não há fundamento que segure. Né? Se o dinheiro vai para a lei de oferta e demanda, né? O dinheiro vai embora, não tem gente para comprar na velocidade que precisa e acaba forçando o mercado. Mas, ainda assim,
com essa perspectiva, a gente viu um ajuste bacana de Ibovespa. Agora, nessa linha, você também comentou de inflação implícita, né? A gente, fazendo um descontinho ali, né, DI menos DAP, a gente chega numa inflação implícita de 6,5%, 6,3%, 6,4% ao ano, se a gente olha o horizonte de 12 meses. Mas nossa meta não era 3,5%? Para onde a gente está, de fato, a gente está falando sério numa meta de 3,5%, ou o mercado nem passa pela cabeça essa discussão e a expectativa é 6,5% para os próximos 12 meses e é isso mesmo e acabou? Legal, excelente pergunta também. O que acontece, né? Como a gente já vem numa queda contínua, né, de inflação implícita, tivemos aí uma meta colocada em 3,5%, certo? E o BC até colocou como obrigação, né, cumprir a meta, por isso que nós seguimos o ciclo de política monetária, que nós estamos aí com o Selic nesse patamar já há bastante tempo. A questão, né, da inflação implícita, que a gente tem subtraindo ali, né, o prêmio do DI, do pré-fixado pelo DAP, que é o cupom de IPCA, embute junto também o risco país, né, que a gente tem. Então, sempre vai ter um prêmiozinho a mais. Só que, no geral, ainda fica bem discrepante da meta que a gente tem. O que acontece? O mercado não precifica Brasil, né, no acumulado dos 12 meses, realmente ficando estável nessa meta. Precifica um pouquinho acima, certo? Então, ainda mais justamente com o possível final de ciclo de aperto monetário, a gente pode esperar aí que dê um aumento, né, na inflação ali mais para final do ano, justamente por conta disso, com essa reaquecida, né, parcial da economia, e isso já está sendo precificado no mercado, né? Talvez a gente consiga até ficar ali na banda superior, né, da meta de inflação, mas ainda assim fica um pouquinho distoante do que a gente tem como meta e do que o mercado está precificando. O mercado está precificando que ainda segurando esses juros, a gente não deva convergir à meta. Exatamente. Agora, esse cenário de inflação mais contida, e aí, assim, a gente bate muito, fala, o juros está alto, etc., mas como você bem colocou, né? A gente também fez um trabalho muito importante lá atrás de antecipar a subida de juros, que se isso não tivesse acontecido, provavelmente a gente precisaria de um remédio muito mais amargo hoje, né? Então a gente, às vezes é chato em alguns pontos, mas a gente precisa dar o mérito quando ele está ali também. Agora, nesse cenário de perspectiva de baixa na taxa de juros, mas ainda com essa queda de DI longo para em 70, 80 bips, a gente vê DI longo batendo spot, batendo à vista em 12%, o que é muito, né? Se pensar, você continua na zona de 1% ao mês, realmente uma taxa de juros bastante elevada para um país que tem uma qualidade de crédito razoável. Nosso CDS é 230, 240 e a gente tem 12% de taxa nominal, né? Essa combinação nos mostra uma perspectiva de juros ainda altos, comparativamente no longo prazo, e uma inflação que, ainda que proporcionalmente comportada, né? Brasil com patamar de inflação dos Estados Unidos é um negócio que a gente vê uma vez na vida, né? Mas ainda é alto. A gente está falando de 6,5%, tudo bem com o risco país, a gente dá uma ajustada, a gente está falando de que vá para 5,5%, 6%, é um nível de inflação alto. Então a gente está falando de um cenário de juros altos e inflação razoavelmente alta também. E aí, nesse cenário, quais são os setores da Bolsa que podem se beneficiar na retomada? Porque uma coisa que a gente tem discutido quem mais é machucado quando o juro sobe é varejo. Quem mais é machucado quando a inflação sobe é varejo. Aí a gente está virando um cenário de retomada, que quem sofreu deveria se recobrar, só que é um cenário de retomada pero no mucho, né? Porque é aquela retomada que o varejo parece que continua machucado. É isso mesmo? O que você vê aí de setores que podem, para você surfar melhor essa onda? Legal. Bem, como você mesmo falou, então, né, o que o mercado inteiro, né, já sabe é o quê? Quais setores que vão se beneficiar com isso? Principalmente varejo, que é o que mais apanha na ponta oposta, e techs também, né, colocando assim. E o porquê, né, que elas acabam, primeiro, se prejudicando, né, de uma alta de juros?
Porque geralmente são empresas que têm que tomar uma dívida muito alta, certo? Principalmente varejo, por a questão de manter estoque, certo? E eles acabam tomando dívida num patamar muito alto, né? Então acabam pagando muito caro por essa dívida que eles fazem. E todo o fluxo de caixa da companhia é corroído justamente por conta desse desconto que é colocado em cima, né? Então a gente acaba tendo aí as margens ficando bem apertadas, e foi o que a gente viu aí durante todo esse ciclo com a Magalu, com a Via, né? E todas as varejistas no geral. E aí esse crédito pode ser interno ou externo, né? A companhia toma para financiar o cliente ou o cliente toma, mas independentemente disso, se o cliente que toma, ele compra menos, se a companhia que toma escorre a margem. Exatamente. Então, o cliente tem a opção de comprar um fogão, só que pela taxa de juros ele vai pagar 3 fogões, né? Ele não vai querer, vai esperar um pouquinho para poder pegar numa taxa mais baixa. Então, o volume de vendas da companhia vai diminuir, vai ter menos receita, vai estreitar a margem, vai prejudicar o EBITDA e, consequentemente, até o lucro líquido da empresa, né? Então, a gente viu aí diversos balanços seguidos de prejuízo das varejistas, né? A gente só teve um respiro aí, né, no quarto trimestre do ano passado, justamente por conta de ser fim de ano, mas, no geral, elas dependem ali de conseguir fazer uma boa gestão de fluxo de caixa para, com essa retomada da economia, conseguirem retomar também os lucros da companhia, né? Então, elas não podem errar na gestão de fluxo de caixa. Porque é aquilo. Se errou o fluxo de caixa, a empresa quebra, né? Mas, além disso, né, outro setor muito interessante que a gente tem aí para poder olhar é justamente o imóvel, né, o imobiliário. Então, olhar para construtoras, né? O que acontece? A gente viu uma alta muito grande, tanto do ICOM, que é o índice de consumo das varejistas, quanto do imóvel nos últimos 2 meses, que foi justamente essa alta do imóvel. Foram os setores ali que realmente mais puxaram, porque os investidores já estão precificando essa queda de juros e já se alocaram e ainda estão se alocando nesses setores. Então, por um lado, né, nós temos ali as construtoras de alta renda, né, como Cyrela, Lavi, que é a incorporadora dela, por exemplo, que são construtoras que vão se beneficiar disso, porque como custo-oportunidade, né, da economia acaba mudando, então fica interessante você investir no imóvel. Quem tem um capital um pouco mais alto, né, consegue, às vezes, comprar um imóvel à vista, né, que é justamente o padrão, um imóvel de luxo. Então, o investidor geralmente consegue comprar à vista ou financiar só um pedacinho. Isso, né, foram as empresas até que acabaram segurando um pouquinho mais, porque mesmo com taxa alta, né, por ser ali a parte de luxo, né, então tanto bens de luxo quanto imóveis de luxo acabaram segurando um pouquinho mais por conta do poder aquisitivo da classe que atende, certo? Mas aí também fica interessante até para as construtoras, né, ali de classe C e classe D, como a Cury e a Direcional, por exemplo, né? Então, com a volta aí do fortalecimento de programas habitacionais populares, né, por parte do governo, a gente espera um incentivo justamente para essas empresas, né, ali dentro das parcerias público-privadas, para elas poderem também construir e participar disso. Tanto que elas também foram muito bem precificadas, acompanharam toda a alta do setor, então é um setor que se fortaleceu muito. A questão é, né, há 2 meses atrás ninguém queria, estava lá embaixo, né? Aí agora que o setor subiu 20%, o pessoal está começando a olhar. Então, no geral, esses setores são bem interessantes para a gente poder ficar se alocando, mas tem que tomar cuidado para... E aí, será que já não foi precificado? Né? Estava lá embaixo, subiu muito. Será que os investidores, né, já estão totalmente alocados ou vão continuar se alocando? Essa alta... Essas altinhas de repique assim, são boas para quem tem o papel na carteira. Tem um papel que eu até tenho na carteira, que não vou falar qual é aqui, né, para ninguém achar que é recomendação, mas que eu tinha, ela estava na minha carteira a um preço médio, digamos, de uns R$40. Aí estava a 12. Aí quando subiu para 17, 18, aí eu só conto esse pedaço da história, assim, entendeu? Chega o churrasco no fim de semana, só falo, olha, eu tenho um papel aí na carteira que subiu 40% nos últimos 2 meses, né? Ninguém conta a história completa, né? Então, tem essa brincadeira que a renda variável serve para você como investimento, mas serve para você ter história para o almoço de domingo também. Exatamente. Agora, tem um pedaço da renda variável que é a parte de análise, né? Research em si, que é a modelagem, né? Para quem gosta de comprar ações olhando mais longo prazo, você acaba tecendo suas projeções de fluxo de caixa. Você prefere essa parte mais análise fundamentalista ou análise técnica? Como é que é seu?
Eu gosto muito de análise técnica, né? Conheci o mercado por análise técnica, como muitos, né, investidores e traders também. Então, tenho uma paixão por análise técnica. Só que, se você se embasa somente em uma escola, você não fica muito completo. Você deixa a desejar no mercado. Então, não dá para você deixar de olhar o macro, deixar de olhar o fundamento também. Então, aqui hoje eu faço, né, o que chamo de fusion análise, né? Eu junto tanto a parte de análise técnica, para eu poder ter um bom gatilho de compra, um bom momento, ter o meu timing, mas como eu vou montar minha carteira, quais setores eu vou selecionar, isso eu vou justamente pelo macro. Então, eu vou ver qual momento da economia que a gente está, como que está a nossa taxa de juros, nossas projeções, inflação. Dentro disso, eu consigo montar uma carteira setorial e, por fim, selecionar quais que são as melhores empresas. Para isso, eu vou usar os fundamentos. Então, eu vou justamente analisar os balanços da empresa, as DREs, DFCs, os múltiplos dela, poder fazer meu valuation ali do meu jeitinho e poder ajeitar, né? Que é o que a gente chama de análise top-down, né? Então, a gente começa de cima, olha o macro, né? Aí vai esmiuçando no setorial, seleciona as empresas e, por fim, chega no técnico para você ter o ponto de compra, falar, é agora, esse é o momento. Quando você comentou do top-down, né? E você falou dessa fusion analysis, o James aqui, o gestor da NCH, teve conosco aqui também, e aí ele comenta que tem os ciclos das empresas, né? E às vezes a nossa análise é contaminada pelo ciclo. E o que eu comentei de tudo isso? Perguntei da análise técnica. Quando você monta, eu vejo muito analista senta para montar seu Excel, né? Para projetar ali seus fluxos de caixa. Qual que é o primeiro elemento na planilha de qualquer analista? O último demonstrativo. Aí vai projetar a receita. A receita é essa e ela vai crescer ou diminuir em tanto. Você pode até quebrar as linhas de receita e projetar por linha de receita, dependendo do negócio, etc. Mas o fato é que todo mundo começa a projeção do último balanço. E aí a gente carrega um problema de viés do ciclo, né? Isso acontece muito com commodity, né? Você vai comprar commodity, vai comprar Vale. Aí o preço do minério de ferro está lá em cima. Aí você vai fazer o primeiro ano de projeção. É o ano passado mais 5%. Poxa, você já está embutindo uma premissa que você às vezes não percebe. Provavelmente quem projeta a Vale não projeta assim. Vai lá e quebra, né, o preço do minério vezes a quantidade. Mas mesmo que você faça isso, você projeta o preço do minério a partir do preço de hoje. Isso tende a reforçar o ciclo, que quando você está no ciclo alto da commodity, você sobrevaloriza todo o fluxo de caixa da Vale. Quando você está na baixa, você subvaloriza todo o fluxo de caixa, o que não faz sentido. Exatamente. Porque aquele ciclo vai se repetir. Né? E nesse ponto, como fazer para evitar esse efeito manada, evitar esse beta 2 da commodity aí, de você ficar só comprando a commodity quando o preço está alto e está todo mundo indo e você paga múltiplos altíssimos, sabendo que aquele preço tende a não ficar naquele patamar para sempre e não vender quando está todo mundo triste. Como você consegue investir em commodities, que eu sei que é uma das especialidades da casa, como você consegue olhar para esses papéis e tirar um pouco desse efeito? É muito interessante essa questão, né? Até porque esse é um ponto bem colocado, porque a maior parte dos investidores, né, vão se focar às vezes ali no fundamento, no preço, que nem você falou, mas não se atentam à sazonalidade, né? Então a gente tem diversos papéis aí, falando além não só de commodities, mas de outros papéis, que tem influência de sazonalidade de épocas do ano, de alguns anos em si, e você ignorar isso, né? Você pode, poxa, estou comprando uma empresa que está descontada, está com bom fluxo de caixa, mas você vai ver, às vezes, está no topo de um ciclo, né? Então, por mais que a análise esteja perfeita, você vai lá e compra um topo, né? Ou então vende um fundo. E dentro de commodities, né, basicamente a gente vai partir da análise macro para poder fazer isso, certo? Então, historicamente, né, as commodities sofrem de sazonalidade, né, todas elas, todas por motivos macro, né? Então, o que a gente mais olha hoje, por exemplo, o minério de ferro, que você até deu exemplo, que está atrelado com o Vale. A gente viu ali uma queda constante do minério de ferro ali desde julho de 21, que coincidiu com tanto o topo do S&P quanto o topo do Ibov ali no global.
E o que a gente enxerga, né? Por que o minério já estava naquele final de ciclo? Porque as economias estavam começando a desacelerar. Então a gente já estava começando a ter uma inflação alta, os juros já estavam começando a subir, né, ao redor do mundo. E aquilo, o juros está ficando alto, você não vai, pegar e construir um imóvel, certo? Então a sua demanda, consequentemente, vai ser menor. Hoje, quem que é o maior importador de minério, o maior importador, né, do Brasil ali de minério de ferro e de operações da Vale? É a China, certo? Certo. Então, com a China, né, pisando um pouquinho no freio, que sempre teve uma economia ali, né, absurda, né, de projeções, então sempre expandiu muito, né, ali PIB de 4%, 5%, deu uma desacelerada, né? Com isso, o que acontece? O mercado inteiro acaba desaquecendo e a gente acaba tendo uma demanda menor por commodities, nesse caso o minério de ferro. Então a gente vai vendo uma queda ali constante, porém no momento que a economia volta a reaquecer, volta a ficar interessante, a demanda por minério de ferro volta a subir, os players voltam a tomar, justamente por demandar a commodity em si, não só por especulação, mas por demandar o minério de ferro, seja para a construção civil ou outros setores, então a gente volta a ver uma alta aí no preço da commodity. Nesse exato momento, né, nós tivemos aí os últimos PMIs da China vindo abaixo do esperado, até por conta de novamente, né, que a gente teve mais casos de Covid aí, ainda dentro da política Covid zero lá. Então isso acabou impactando muito a China, inclusive nesse ano. Todo mundo, Covid acabou, mas na China ainda estão tendo problemas com isso, né? Então a gente ainda está um pouco desacelerado, mas a gente espera o quê? Que segundo semestre, né, a produção industrial lá pode voltar a retomar, né? Então comece a se fortalecer novamente e comece a demandar as nossas exportações, né? Se isso realmente acontecer, a gente pode esperar uma volta aí na alta do minério de ferro. Então, olhando o Vale, como você falou, por exemplo, se você olha o gráfico da Vale, você vê que ela é extremamente cíclica, né? Então, ela vai seguindo os ciclos ali e ela está ali num caixote, né? Descontando os dividendos hoje, ali dos R$100 até os R$60, né? Fica nisso daí, geralmente. E hoje ela está bem naquela região de fundo, está bem próximo ali, entre R$70 e R$60. E o que acontece? A gente vê muita acumulação de players nesse patamar, né? Poxa, mas o minério de ferro não vai cair mais? Não é isso, a gente não sabe. Pode ser que ainda se estenda por mais um tempo. Mas a gente já viu uma possível reversão ali de minério de ferro. Então a gente já está vendo também muito fluxo comprador entrando diretamente na commodity. E como você falou aqui, né, as empresas, né, de commodities acabam ficando subvalorizadas, né, na queda. Então elas precificam as quedas muito piores, então vão muito além. Então, justamente essas empresas do setor de siderurgia e mineração acabaram ficando muito baratas, né? Então, se a gente olha para a Vale hoje, por exemplo, a gente tem um PL de 3,5, se eu não me engano, né? Ou seja, em 3 anos e meio de lucros da companhia, ela paga o preço que você está adquirindo uma ação hoje. Isso aí, né, a gente tem uma taxa média do Ibov de 12% de PL, né? Então, ela... O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. Olá,
Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais Você com Dinheiro, batendo hoje um papo com o Lucas Decalmonte, da Matriz Capital, sobre renda variável, sobre o momento de bolsa e olhar a renda fixa também sobre uma outra perspectiva, como aproveitar, surfar a onda dos ciclos de juros e mesmo a onda das commodities, né? Lembrar aí pra gente que essas empresas que têm o beta alto com sua commodity também têm as suas oportunidades, inclusive dá para aproveitar mais as oportunidades, surfar as ondas dos ciclos. Agora, a gente tem uma discussão, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre os ciclos de commodity, o impacto da indústria global, indústria de China, mas a gente tem aqui no Brasil um ponto importante. Está tendo uma discussão intensa sobre reindustrialização, como a gente pode voltar a elevar o patamar de indústria no Brasil. Inclusive, o próprio vice-presidente foi colocado na cadeira responsável por indústria e comércio. Então, tem essa atenção ao mercado industrial brasileiro, e toda vez que eu vejo um ciclo pró-indústria no Brasil, eu lembro do começo dos anos 2000, do racionamento, né? E não adianta nada você fazer todo o aparato se você não tiver energia para suprir a indústria. A gente tem crescido pouco nos últimos anos. E esse crescimento baixo não forçou, não testou o nosso capacity, né, de produção e distribuição de energia. Agora, com essa nova onda, com essas novas discussões, como é que fica o setor energético no Brasil, Lucas? Legal. O que a gente olha, né, na questão de proporção de produção de energia para a demanda que a gente tem? Hoje, a maior parte da energia produzida no país é justamente utilizada pelo setor industrial, né, como você colocou. Então, a gente tem empresas como Gerdau, Ferbasa, por exemplo, que usam uma quantidade absurda de energia, né, que demandam ali vários megas de geração de energia por ano, né, que é um volume muito grande. No mercado hoje de energia, o que a gente está enxergando, né? A gente está com sobreoferta de energia, então está sobrando energia no Brasil, certo? Por que isso está acontecendo? Justamente pelo fato dos reservatórios estarem muito cheios, né? Então a geração das hidrelétricas segue muito alta e, consequentemente, os contratos, né, de futuro de energia estão nas mínimas históricas, né? Então a gente está aí com os contratos negociando ali na faixa de 20 centavos, se eu não me engano, então estão extremamente baratos. E as empresas que acabam mais sendo impactadas, né, por isso, dentro do setor que a gente tem a divisão ali, né, de geração, transmissão e distribuição, são as de geração, né, porque elas geram essa energia, só que para elas poderem repassar para uma comercializadora, para uma distribuidora, elas têm que repassar ali justamente nos preços que estão sendo negociados hoje, certo? Então a gente está aí com preços em mínimas históricas, o que está fazendo as margens apertarem um pouquinho. E o que a gente espera, né? Realmente, se vier um processo de reindustrialização ali um pouco mais pesado, como o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, já vem enfatizando, de querer fortalecer a indústria, a gente de fato vai ter uma demanda maior por energia. No momento de hoje, né, a gente tem essa capacidade de suprir, né? Mas aquilo, chegando num momento ali de sazonalidade, onde os níveis dos reservatórios comecem a baixar um pouco, e a demanda por energia se mantém estável ou aumente, só que a oferta acabe diminuindo por conta disso, das sazonalidades, a gente realmente pode acabar tendo um aperto aí, né? E voltar para aquela velha história de ver ali as bandeiras, né, só irem aumentando. Eu lembro, fiquei tão feliz, a primeira conta dessa leva que chegou com a bandeira verde, é um alívio, né? Você até fica mais... Você fala, puxa, agora eu vou tomar um banho mais longo, né? Porque para cobrir esse gap. Mas agora, tem um grande nome nesse mercado, que é a Eletrobras. Ela querendo ou não, ela ainda é uma força motriz muito importante quando a gente olha o panorama geral da indústria. E ela passou pelo processo de privatização, vieram ruídos sobre a possível reestatização, e ela oscilou muito no seu preço. Queria perguntar para você o que você está vendo de momento de Eletrobras, inclusive, porque é um ponto importante. Recentemente, quem investiu na Eletrobras via o fundo FGTS, né, FGTS, tem agora a alternativa de trocar por um carteira livre. Então,
Como é que está o momento de Eletrobras? O que se você, investidor, está com o seu fundo de Eletrobras carteira livre, seu fundo de Eletrobras, quer mudar para um carteira livre, mas quer investir em Eletrobras, você está pagando taxa desnecessariamente aqui. Segura seu Eletrobras e fica. Mas é um momento legal de cair Eletrobras? Quem já está com Eletrobras e pode mudar para um carteira livre, tem mais que picar a mula mesmo. Exatamente, é mais ou menos por aí. Se você pensasse realmente numa liquidação de Eletrobras, tudo bem, né? Mas se você, né, vai ficar com o papel realmente, você vai adquirir uma taxa a mais que você vai estar pagando em cima. Então, não compensa e não faz sentido, né? Mantém do jeito que está, porque senão você simplesmente vai estar pagando uma taxa extra que você poderia não pagar, simplesmente por não fazer nada, por deixar como já está, né? E até falando um pouquinho da Eletrobras, né, é bem legal mencionar, hoje realmente ela é uma dos pilares que a gente tem aí na questão de tanto geração quanto transmissão e também distribuição, que ela, né, supre ali os 3 pilares, né, do setor de energia para o Brasil. Só que a companhia em si, né, durante, né, na verdade aconteceu, né, o processo de privatização, ela adquiriu, né, 7 gigas de energia, se eu não me engano foram 7 gigas, que só para você entender é muita energia, né, energia ali de sobra. E essa energia está armazenada e ela não está conseguindo repassar justamente por conta dessa sobreoferta de energia que a gente está tendo, né? Então está tendo muita oferta e você tem um custo para armazenar essa energia, né? Então você não armazena ela de graça. E isso acaba prejudicando, né, um pouquinho o fluxo de caixa da empresa. Então ela adquire um ativo muito grande, mas não está conseguindo incorporar ele realmente de fato para transformar em dinheiro, né? Que é a intenção dela. Então vamos ver se ali nos próximos anos, né, de 24 a 25, realmente, com uma possível demanda, né, por conta do setor industrial subindo, né, no setor energético, e também os níveis dos reservatórios, caso acabem caindo um pouquinho, e a gente tem um equilíbrio de oferta e demanda de energia aí, ela consegue realmente ir liquidando essa posição dela, né? Mas hoje é um ativo que ela assumiu que está ficando um pouquinho pesado. Mas, no geral, né, o que acaba mais impactando, de fato, na companhia realmente são os ruídos aí de uma possível reestatização, né? Principalmente, quem bate muito nessa tecla é o nosso ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, que também já veio batendo lá atrás ali no PPI da Petro, né, na política de preços antiga que a gente usava. Então, isso, por um lado, para alguns investidores, né, não assusta, né, mas para outros acaba assustando um pouquinho com essa possibilidade, né, de uma reestatização do papel. A gente tem o FGP, FGTS, que é o Fundo dos Mútuos de Privatização, com recursos oriundos do FGTS, foram lançados, na primeira leva de Petrobras e Vale, ele já tinha aquelas taxas maravilhosas, 3% ao ano, né? Essa taxa que, imagina você cobrar 3% ao ano e comprar um papel, né? Realmente. Mas nessa leva de Eletrobras, eles já vieram no mercado mais competitivo e tem taxas bem mais baratas, né? Quando você vai para um carteira livre, você tem uma vantagem fundamental, que é uma carteira diversificada. Agora, você tem que ficar atento, porque a taxa naturalmente vai ser maior. Geralmente é 2,20, aquele padrãozinho de mercado. Então, se você estiver interessado em comprar Eletrobras, não vá sair do seu FMP, né? E se você estiver interessado em sair de Eletrobras, sai logo. Outra coisa que é complicado é porque o sujeito sempre fala assim, igual comprar seguro, né? Não, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu não vou sair esse fim de semana, eu não vou comprar o seguro de carro, não. Vou esperar para comprar o seguro quando eu for sair. Isso não faz sentido, pessoal. Seguro você compra instantaneamente. Se você quer sair de Eletrobras porque você tem medo de ficar posicionado no papel, quer ir para o carteira livre, você tem que sair agora. Não adianta você falar, não, mas deixa eu ver isso aí, semana que vem eu saio, que você fica perdendo nas duas pontas. Agora, falando em alguns papéis, a gente está conversando aqui setor de energia, eu queria fazer nesse segundo bloco um bate-bola com você. Pegar alguns papéis aqui para ver um pouco da sua visão. A gente falou de Eletrobras, é um papel que era queridinho de mercado também e teve umas oscilações aí importantes. Muita gente também bem defensora, muita gente evitando um pouco mais o papel por causa de ciclo, que foi Taesa. Taesa está num momento legal, está num momento ela vai ser aquela boa pagadora de dividendo ou ela vai ter que rever a política, que é hora de rever contrato? Como é que está o momento de Taesa? Legal. Taesa, há um tempo atrás, realmente estava um pouco cara ali, né, nos patamares que estava negociando, né, e com os últimos balanços que ela
divulgou. Só que hoje, né, não colocando como uma recomendação, né, obviamente, mas eu considero que o papel está num bom ponto de compra pensando no longo prazo, né. Então, uma empresa extremamente sólida que a gente tem, uma empresa já histórica no setor, certo? Queridinha de muitos. E é justamente uma empresa que entrega um bom dividendo, né? Então, ela tem um dividendo muito alto, só que ela ainda tem uma boa gestão de fluxo de caixa, certo? Então, ela consegue distribuir um dividendo alto sem se enrolar, né? Sem ficar muito presa ali. Então, até justamente por ela atuar principalmente no setor de transmissão, né, no subsetor de transmissão, acaba sendo menos impactado por essa sobre-oferta de energia que a gente tem hoje, né? Acaba sendo o único ali que, como não está tratando diretamente, né, focado em geração, fica um pouquinho mais aliviado. Então, né, como as margens da companhia estão hoje com o ROI dela, que é absurdo, né, se eu não me engano, está acima de 20 o ROI dela, o dividend yield acima de 10, uma dívida líquida por patrimônio líquido ali de 0,5%, se eu não me engano, né? Não é grande coisa. A empresa está extremamente saudável, super sólida, e para o longo prazo, né, já pegando projeções anteriores, né, se a gente pega também para ver isso e projeta os próximos fluxos de caixa da companhia, a gente tem aí um bom upside para ela. Maravilha. Então, só, pessoal da CVM, inclusive cliente nosso da Com Dinheiro também, pessoal, isso não é uma recomendação de compra. Exatamente. Nós estamos aqui para discutir sobre os papéis. Eu sou um Hellis professor, que sou para fazer uma recomendação de qualquer investimento. Se eu fosse bom em comprar papel e vender na hora certa, eu era gestor de fundo, não professor, tá certo? Agora, nessa linha, a gente falou de energia, tem a CPFL também, que é uma empresa que muita gente gosta e muita gente nem tanto, né? Uhum. Como é que tá a CPFL aí nesse desenho? Legal. Ela também acabou tendo uma retomada, né, junto com todo o IEX, né, o Índice de Energia Elétrica, mas a gente vê uma correção agora, que o do setor inteiro, né, colocando até CEMIG e outras também, com ela junto, né, então pelo fato de ser uma concessionária ali na parte de distribuição também acaba ocorrendo um pouquinho de dificuldade de repasse, né, dessa energia, mas em si também é uma empresa extremamente sólida que a gente tem um nível de endividamento controlado, tem um bom fluxo de caixa, mas por questão de setor em si, né, a gente sempre tem que ter o pezinho um pouco atrás. Eu daria preferência agora ali exclusivamente para as empresas voltadas à transmissão, até justamente esse nível de oferta e demanda de energia se regularizarem. Às vezes a empresa é bem tocada, mas o gestor do setor tá complicado. E Light? Não, Light eu vou deixar para quando o Lara vier aqui falar de crédito privado, ele comenta de Light. Não vou te colocar nessa gelada, não. Mas vamos falar de outro setor. A gente estava falando de commodity e petróleo. Porque petróleo teve um ciclo, um sprint de alta bem interessante. A gente tem aqui no Brasil algumas empresas vinculadas ao setor de petróleo, mas a principal delas é a Petrobras. Como é que está o momento de Petrobras e como é que a companhia está vivendo essa revisão da política de preços? O mercado está muito aflito com essa revisão, para onde a companhia vai agora ou não? Está todo mundo tranquilo, é paz e amor e dá para conviver com a Petrobras nesse novo momento sem problema? Bem, vamos começar falando do petróleo, então, que você mencionou, né? Vamos partir da commodity em si, da raiz de tudo. A gente teve, né, uns meses atrás ali, um corte na produção diária, né, por parte da OPEP, que fez o preço do Brent e do WTI, né, que é o petróleo do Mar do Norte, o petróleo ali da região do Oriente Médio, dispararem, né, muito forte. A gente teve uma correção depois disso, né, pós-euforia dessa alta, e nós tivemos aí no domingo também de noite a Arábia Saudita anunciando, né, o corte de mais 1 milhão de barris por dia, né. Então a gente está aí, se eu não me engano, desde maio de 22 que a gente não estava nesse nível de produção de petróleo. Então a gente está vendo aí novamente uma expectativa de alta tanto para o Brent quanto para o WTI. Colocando agora a Petrobras dentro disso, né, nós tivemos ali a alteração, né, da política de preços que a companhia utilizava. Né, então, em 2016, durante o governo Temer, né, nós tivemos ali uma reestruturação na empresa, certo? E foi colocada uma política de preço chamada PPI, né, que é a paridade de preço internacional. Então, o preço repassado, né, pela Petrobras se baseava justamente no preço do petróleo internacional. Então, a gente era dolarizado e acompanhava também essa variação. O porquê que isso, de certa forma, é importante, né, levar o preço do internacional em consideração?
Porque o petróleo que a gente extrai aqui, né, não é diretamente o petróleo que vira combustível, né? Então nós exportamos petróleo e importamos refinado, né, para alguns derivados de petróleo, como o próprio combustível, por exemplo, né? Então a gente não consegue se desatrelar da paridade internacional. A questão que foi proposta pelo Jean Paul Prates, né, e toda a diretoria da Petrobras, colocar ali a paridade internacional, que até então era dado como o valor fixo, né, como um teto, né? Então seria o teto de margem de repasse, e eles vão tentar colocar, né, dar pesos aí para a competição nacional. Então eles vão se embasar ali no mercado nacional e vão colocar ali como parâmetro de preço justamente o custo-oportunidade da companhia, né? Então o que o mercado acaba precificando disso? Da mesma forma que é uma fala, de certa forma, diligente da diretoria, colocar o vender, ou seja, o valor marginal da companhia, né, mais o custo-oportunidade, fica interessante para os investidores. O problema é, quem que vai calcular esse custo-oportunidade, né? Como que vai ser dado, de fato, essa política, né? Qual que vai ser o peso disso? Tanto que o próprio CAD, né, pediu um esclarecimento ali da diretoria da Petrobras sobre a política, porque não ficou, de fato, muito claro, né? Então, isso ainda vai ser, né, um pouquinho mais aprofundado para a gente poder ver quais que serão os parâmetros certinho, mas se ficar tudo muito ambíguo assim, né, o investidor acaba tendo medo, né? Vai ficar imprevisível e fala, poxa, legal, é um negócio que parece ser diligente, tem uma certa responsabilidade, mas a conta a gente não sabe como que vai ser feita, né? Pode colocar a taxa de desconto que quiser, então acaba ficando um pouquinho perigoso. A gente já vem aí numa decrescente de dividendos, certo? E a gente também acaba observando que mesmo com esses dividendos caindo, os investidores ainda assim estão comprando papel, né? Então a gente teve uma boa esticada, mesmo após a divulgação da mudança de política de preços. O papel ainda conseguiu se manter de lado, não teve uma queda, que foi o que muitos investidores esperaram, né? Então a gente teve aí até grandes posições de venda descoberto sendo montadas no papel para apostar nessa queda, que no final não aconteceu, pelo menos não ainda, né? Não sabemos. E além disso, a gente tem também ali o último fator que saiu, que é a questão do IBAMA, né? Eles estarem negociando ali a exploração em águas profundas da margem equatorial leste, né? Então é justamente uma margem que ela vem sendo explorada ali desde os anos 70, mas sem muito foco, e ela teve um foco maior aí após Suriname e também Guiana encontrarem petróleo, né, nessa região. Também fica muito próximo das reservas da Venezuela. Só que o que acontece? Como são águas profundas, é muito complicado de você extrair petróleo dessas áreas. Então a gente já teve mais de 98 perfurações lá, se eu não me engano, quase 100 perfurações. Só que a maior parte delas foi abandonada, ou por não ter petróleo, ou então pelos custos logísticos ficarem muito elevados, certo? Então aquilo, a Petro já se instalou lá para poder fazer a exploração próximo ali ao Amapá, e recebeu a negativa do IBAMA, né? Então eles estão em negociação justamente para poder ainda explorar, mesmo após essa negativa do IBAMA, mas o que acontece se eu não me engano, ali por dia, né, o custo dessa operação passa dos R$500 mil por dia, né? Então é um custo muito elevado que a companhia tem diário disso daí, eles não querem pegar e abandonar agora, né, já que estão lá, então vamos tentar negociar para poder explorar. Então é uma zona com bastante potencial. A gente tem ali do lado, né, dela o Polvo de Potiguar, que está sendo também foi desembargado pela 3R Petróleo, então agora finalmente vai poder começar a exploração no polo. Então é uma região aí que tem bastante potencial e o pessoal acaba ficando um pouquinho otimista com isso, né? Dá um peso. Mas se o IBAMA de fato barrar a Petro, poxa, teve um capex ali gigantesco, só gastou dinheiro para não ter nenhum retorno, aí vai dar uma boa impactada. Até porque o fluxo de caixa da companhia, a gente já espera que como onde a gente vende como piso hoje vai virar teto, a gente espera que o fluxo de caixa seja um pouco deteriorado e a gente tenha uma queda nas margens, né? Mas, de fato, a gente ainda espera um fluxo positivo, obviamente, com exceção da aquisição de algum ativo muito pesado, né? Então, a gente teve até aí, recentemente, né, as negociações do fundo Apollo com a Braskem, onde a Petrobras tem participação, né? Então, contanto que não haja a aquisição de nenhum ativo muito pesado, a gente ainda espera um fluxo de caixa estável para a empresa. E você comentou da 3R saindo ali desse polo produtivo. Fala um pouquinho de quem está correndo por fora ali, 3R, HRT,
que tem a mais ali no setor de petróleo brasileiro que o investidor pode se atentar? Vamos colocar aí uma das queridinhas dos investidores, né? A PetroRio, né? Então, a PetroRio aí, ela já está com anos de mercado, começou na mesma modalidade da 3R, né? Como uma empresa de pesquisa, né? Primeiro ali, para depois de anos realmente começar a perfuração e extração dos polos. E o modelo da PetroRio é bem interessante, porque eles compram poços que já foram utilizados, né, e que já estão ali com uma reserva menor e trabalham nesses poços, né, justamente por conta disso eles conseguem pegar ali num preço muito mais barato, né, ali por concessões e leilões, e eles dependem basicamente da expectativa de petróleo que ainda vai ter lá, né, então a gente teve aí há um tempo atrás a aquisição, né, de 3 poços que eram da Petro, justamente adquiridos pela PetroRio, que foi Polvo, Tubarão Martelo e Albacora Leste, né, onde a gente teve aí no final uma reserva maior do que o esperado, né, que foi divulgado, então o pessoal acabou precificando isso muito bem, né, porque querendo ou não, o petróleo se torna o fluxo de caixa da companhia, né, é o que ela vai negociar de fato. Então a gente teve uma alta muito forte no papel, mas ainda assim hoje, a PetroRio, mesmo apesar de tudo isso, ela considera que a empresa está descontada, né? A gente tem aí um ROI absurdo dela, né? A gente tem uma dívida líquida por patrimônio líquido negativa, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Isso que recentemente ela ainda emitiu uma debênture incentivada para poder captar mais. E ainda assim ela está com uma dívida líquida negativa, ela já despendeu de um capex grande justamente para implementação nesses postos, então ela está agora num período de menos investimento, então onde ela consegue ter margens muito altas. Então, ali está com uma saúde financeira gigantesca mesmo, e entregando muito. Maravilha. PetroRio é queridinha, mas e a 3R que você comenta? Eu estou olhando aqui o cenário, você falou de ela sair de uma ponta de exploração, já fico um pouco preocupado, está desinvestindo, não está conseguindo gerar retorno nos investimentos. Como é que está a 3R nesse panorama? Então, a 3R, né, ainda assim é uma empresa que, no geral, a maior parte dos investidores tem boas perspectivas para ela no longo prazo, né? Justamente por ser um setor que não é tão competitivo, não tem tanta abertura assim, né? A gente tem uma barreira de entrada muito grande, então as empresas que já estão lá, né, têm um bom potencial, têm um potencial muito grande, aquelas que já se provaram. Como foi o caso da 3R também, né? Já passou de toda a fase de pesquisa, já está ali realmente na fase de extração, né, e negociação. Então, como os investidores acabam precificando no longo prazo uma boa oportunidade para a 3R, eu acho que realmente, de fato, faz sentido, né? Às vezes, não como uma recomendação, mas às vezes você tem uma exposição no papel, entendeu? É um bom papel. Mas em comparação com a Prio, ela deixa um pouco a desejar, porque é uma empresa que entrega menos, né? Então ela veio de alguns prejuízos recorrentes, prejuízos altos até, mas no último balanço ela conseguiu reverter, né, um prejuízo que estava ali milionário para lucro, por exemplo, né? Então ela conseguiu dar uma boa retomada. A única coisa dela é que o endividamento, né, ele fica um pouquinho pior com relação à PetroRio, né? Então a gente tem um fator de risco um pouquinho maior, mas no geral a empresa ainda está, né, considero que está redonda. Maravilha, pessoal. Batemos esse papo aqui com a Matriz Capital. Lucas, aproveita aí o espaço. Quem quiser procurar a Matriz Capital, quem quiser buscar a assessoria de vocês, onde pode encontrar vocês, como funciona o business da Matriz Capital, aproveita aí o espaço, fica à vontade aí passar seus contatos e passar um pouco do serviço de vocês para a turma. Maravilha, então. Pessoal, nós da Matriz Capital somos um escritório de agentes autônomos credenciado a XP Investimentos, certo? E a nossa função é justamente auxiliar os investidores, né, que querem começar no mercado ou que já estão consolidados no mercado ali. Nós atendemos mais o segmento private, né, então ali investidores com um ticket médio um pouco mais elevado, justamente para poder fazer esse trabalho aí personalizado de assessoria, né? Então, poder te levar as melhores sugestões dos analistas, todo o embasamento técnico, todo o embasamento macro e as melhores oportunidades no geral. Para você poder entrar em contato conosco, tem o nosso Instagram, matriz.capital, certo? E a gente também tem o nosso site, matrizcapital.com.br. Maravilha, pessoal. Batemos esse papo aqui com o Lucas, com a Matriz Capital. Nós agradecemos, Lucas, a sua participação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, que nos acompanhou
E espero que tenha aprendido também, se desenvolvido como investidor nesse bate-papo, porque nós fazemos esse programa para você sair daqui um investidor melhor, para criar as melhores perguntas e aprender com os maiores especialistas dos mercados como eles dão as melhores respostas. Nós ficamos por aqui com essa parceria entre a BMC e a entre a BMC News e a Com Dinheiro, para levar esses especialistas até você, levar esse bate-papo até você. E se você tiver aquela sugestão, se você tiver o nome que você quer ver aqui nesse bate-papo conosco no Você com Dinheiro, manda lá um e-mail para a gente, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então vou repetir, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Aproveite, já conheça o nosso site, conheça nossas soluções. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até amanhã, sempre no mesmo horário. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas